Eu nasci no dia 27 de março de 96, em Curitiba. Minha família é de São José dos Pinhais e eu sempre morei com a minha mãe. Aqui no bairro mesmo, o bairro Guatupê, também conhecido como Blanco Pombo. E esse ambiente que nós estamos aqui foi praticamente o ambiente que eu passei boa parte da minha infância, se não toda a minha infância. Porque a casa da minha mãe é próxima daqui, então minha mãe trabalhava, enquanto a minha mãe trabalhava, minha avó ficava com a minha irmã e comigo. E eu cresci aqui nesse quintal, corri por esse quintal, já me caí várias vezes no pé que tinha, né, na casa aos fundos, e passei muito tempo aqui. Inclusive, esse bairro é muito simbólico porque foi um bairro que depois dos meus 15 anos eu cresci aqui também. O pai biológico, infelizmente, ele não foi tão presente quanto ele poderia na minha vida. Então eu fui criada pelas mulheres da minha família, em especial pela minha avó, pela minha mãe e pelas tias que estavam sempre presentes ajudando, até porque minha mãe era eu, minha mãe e minha irmã menor, que hoje ela tem já 18 anos, mas na época ela era neném. Então eu sempre cresci por aqui, sempre abaixo das asas das mulheres da família. A minha avó, inclusive, ela cuidou de mim por muito tempo, assim, muito tempo mesmo. Passava dias aqui na casa dela, ela sempre me mimava, porque a minha mãe... A minha mãe não deixava que a minha avó faz um pirão, né? Fazia um pirão, faz ainda, mas um pirão, que é uma coisa tradicional, assim, de vós. E eu vivia pedindo pra minha avó pra ela fazer isso, mesmo a minha mãe não deixando. Então, às vezes, eu burlava, assim, falava que a mãe tinha deixado. E aí era aquela coisa, né? A avó fala que sim, a mãe diz que não, a mãe diz que sim, a avó diz que não. Mas foi uma criação muito matriarcal, uma criação muito feminina, muito presente de mulheres. Tem os tios, que sempre foram os meus pais, né, já que eu não tive de fato essa presença paterna, então os meus tios, eles de certa forma inclusive ajudavam nisso, meu tio Clóvis, tio Darcy, o tio Osvaldo, e as minhas tias, tia Rosilene, a tia Márcia, minha mãe e a minha avó. A nossa família ela é bem dividida, assim, então tem familiares que têm em outras regiões, como Maringá. Então uma coisa que eu lembro muito da minha infância é que todo final de ano, minha mãe é funcionária pública, então ela tem férias junto com o calendário escolar. Então todo ano, fechava o ano, a gente ia para Maringá e passava as férias todas no sítio das minhas tias e ficava lá, cachoeiras, subindo em pé de manga, correndo dos animais do sítio e tudo mais. E aqui mesmo era porque, como eu cresci em um bairro onde ele é afastado do centro, a rua que eu cresci ela é uma rua fechada por manilha. Inclusive a Associação de Moradores pediu para fechar a rua porque estava dando muito problema com excesso de velocidade. Então, todo dia, depois que eu chegava da aula e ficava em casa um tempo, e depois da tarde eu ia todo dia, sagrado, assim, por anos da minha vida, jogar bets na rua fechada com os amigos. Então era sempre os mesmos amigos, a gente cresceu, todo mundo cresceu junto, assim. Hoje cada um, claro, tem sua vida, família, alguns já têm filhos, outros não. Nunca tive, assim, pretensão de ser política, ou, meu Deus, sabe? Como muitas pessoas têm desde novinho, muito, inclusive, por ter políticos na família. Não tenho nenhum político na minha família. Sou a primeira que mexe nos meios, né? Que fala sobre política, que lida com a política. A menininha, a Camila, que jogava bets, era só mesmo mais uma criança como todas, assim, que só tinha esperança mesmo de crescer e virar adulta e ter uma casa grande. Eu sempre fui uma pessoa que questionou muito, muito fruto da minha educação, assim. Minha mãe, como ela é educadora, eu nunca apanhei na minha vida, por exemplo. Nunca minha mãe teve que levantar a mão pra mim ensinar que uma coisa era errada. Minha mãe sempre foi muito educativa, muito didática. Minha família toda, na verdade, foi sempre muito didática. Então era na base da conversa, na base do diálogo, e foi assim que eu fui aprendendo a dialogar e falar com as pessoas. E também de questionar sempre tudo, tudo, independente de que aconteça, minha mãe sempre me ensinou a questionar sempre as coisas, mesmo quando você tem convicção, você continua questionando. Do fundamental para o médio, no oitavo ano, né, na época, eu conheci o Grêmio Estudantil da minha escola. Tinha algumas coisas na minha escola, que é o Silveira da Mota, a escola estadual, onde eu comecei a minha vida pré-ensino médio, que ela, até hoje, inclusive, questão de estrutura, questão de coisas que a gente não compreende, tipo, por que o estudante secundarista tem um laboratório cheio de computador dentro da escola dele e para ele usar o laboratório ele tem que avisar a secretária, pedir autorização para fulano, sabe? É um espaço que é coletivo, que está dentro da sua instituição de ensino, que você é matriculado, mas que você é privado de usar, assim como o laboratório de química, assim como outros vários espaços. Então eu era sempre uma pessoa que questionava, até o dia que eu conheci o Grêmio Estudantil da minha escola e comecei a passar esses questionamentos para as pessoas do Grêmio e fui me envolvendo, foi muito aos poucos, assim. Eu comecei conhecendo o Grêmio, entendendo o que era o Grêmio, como eu podia ajudar a minha escola a melhorar, como que eu podia fazer com que as pessoas também
entendesse um pouco das coisas que eu pensava. E aí foi evoluindo até um dia uma pessoa passar na minha sala e me convidar para um evento da UBS, que era a União Brasileira, que é, né, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Foi em São Paulo, que foi o congresso que elegeu a Manuela Braga, que na época era uma estudante de Pernambuco, na presidência. E eu fui para esse evento e eu me apaixonei. Depois disso eu voltei muito mais animada, muito mais enganjada, tentando procurar como eu participava mais disso, e daí pra frente eu só fui conhecendo e conhecendo, querendo participar e participando e construindo até chegar hoje. E essas são as duas mulheres da minha vida. Uma minha mãe, Roseli, mulher que me colocou no mundo, e a minha avó, Nair, que foi praticamente uma mãe também e continua sendo uma mãe pra mim, porque ambas me criaram, me deram educação e todo amor do mundo. Desde pequenininha ela foi sempre o centro das atenções aonde ela passava. Tipo, no pré ela era a professora da sala, no primeiro ano ela dominava a turma, quando ela foi pro ginásio ela continuou dominando, até quando ela chegou assim na política. E daí com 14 anos ela falou pra mim assim, mãe, eu só paro quando eu chegar na presidência. E quando ela chegou e falou pra mim que ela tinha se candidatado, daí eu levei um susto, falei, meu Deus, é verdade, ela quer chegar na presidência. E é o meu tudo, minha vida. Camila sempre foi meu orgulho, desde pequenininha, sempre foi muito pegada comigo. Saía da creche, vinha pra cá, ficava a semana inteira comigo e grudava em mim, ela gostava mais de mim que da mãe dela quando era pequena, verdade. E quando a Rosa falava que a Camila ia ser política, eu não acreditava não, mas hoje estou vendo que é verdade. Espero que ela faça sendo eleita, que ela faça um bom trabalho, que seja uma política honesta, né? Porque desonesta não achei já. Boa parte do que eu sou hoje é muito fruto do ensinamento que eu tive dessas duas mulheres que estão aqui do meu lado. E muito das coisas que eu aprendi na minha vida, não só na vida política, também na minha vida pessoal, eu levei muito e pratiquei muito tudo que eu aprendi em casa. E eu quero levar para o Congresso Nacional, enfim, para a política como um todo, esse sentimento mesmo que mulheres elas podem ser o que elas quiserem.